Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu estou dedicando esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Bom, hoje eu vou falar sobre as orquídeas, mas principalmente a espécie Phalaenopsis, ok? Muita gente me pergunta, né, sobre as espécies dessa orquídea Phalaenopsis, né? Cultivar árvores que muita gente acaba não tendo sucesso, ok? Eu vou responder essa pergunta, esse vídeo está bem curtinho, se você puder ficar até o final do vídeo, vale a pena. Bom, foram várias perguntas, né? Várias pessoas que fizeram pergunta, tá? Tudo que eu vou comentar aqui tá nesse livro aqui, Cultivo de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, tá certo? Esse livro eu não tenho na forma de e-book, tá certo? Se alguém quiser, tá certo? A gente pode encaminhar o livro, tá certo? Na forma mais tradicional. A gente está preparando a forma na forma e-book, né? E provavelmente até o final do ano a gente tenha esse livro, tá? Na forma de e-book também. Eu já comentei em alguns vídeos, né? Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir, os vídeos que eu falo de orquídeas e dessa espécie Phalaenopsis, tá certo? A espécie Phalaenopsis, tá certo? Ela, na verdade, foi uma das espécies que nos últimos 30, 40 anos, elas tiveram uma vertente, um crescimento gigantesco de variedades, né? Antes era só a variedade rosada, né, e branca, e hoje nós temos de flores, né, dessa espécie gigantesca, tá? É quase infinita, né, o número de variedades. Uma coisa que a gente percebeu, tá, é que essas variedades mais modernas, né, elas foram, na verdade, eu não estou dizendo aqui que elas são transgênicas, né? Eu não tenho bem a certeza sobre isso, mas provavelmente são híbridas, né? E essas híbridas direcionado para o cultivo, digamos assim, para o cultivo profissional, tá? É uma planta que algumas variedades muito dificilmente a gente consegue cultivar, por exemplo, num tronco de árvore, na palmeira, como muita gente consegue fazer isso com outras variedades de orquídeas, como o dendróbium, né, a olho de boneca, catleia ou mesmo ainda a chuva de ouro, né? Então essa espécie, a Phalaenopsis, tá, em algumas situações elas podem ter a dificuldade, principalmente na fase inicial, que é a parte a fase de adaptação, tá, no local diferente daquele de cultivo convencional. Isso eu tenho que falar aqui, tá, e deixar bem claro, tá, que muita gente acaba perdendo essa planta, talvez por falta de uma orientação melhor, tá certo? Bom, eu arrisco aqui dizer, né, que antes de você colocar a sua orquídea na árvore, tá, é interessante que você deixe essa planta no mesmo vaso, tá, mais próximo, tá, ou mesmo até mesmo amarrado no vaso, junto à planta, junto à árvore ou à palmeira que você deseja instalar ela, tá? Isso a gente chama de aclimatização, tá? Ou aclimatação, tá certo? Você deixando essa planta no vaso, tá? No local onde você vai depois colocar essa planta, né? Você vai amarrar essa planta, isso vai fazer com que a sua planta, essa planta, essa orquídea Phalaenopsis,
né, se vá se adaptando para o ambiente em que ela vai acabar, né, sendo translocada. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante, ok? Outra coisa muito importante é a época em que você vai fazer isso, tá? Você não pode fazer numa época muito seca e fria. Tá? Tem lugares que é seca e não tem frio, né? É o caso da gente aqui. Mas evite você colocar a planta, fazer o transplante das plantas em época fria e seca. Nesse caso, no sul do país, né? No nosso caso, na época seca, até poderia ser feito desde que você faça a rega, tá? Para amenizar essa transição, ok? Então, essa dica é muito importante. A terceira dica é saber qual o ambiente em que ela vai ser, digamos assim, transportada, né? Tá? Então, por exemplo, né, no caso da Phalaenopsis, existem algumas plantas que elas não vão para frente, tá certo? É o caso, por exemplo, de uma mangueira, tá? Onde você tem muita sombra, ela não vai bem, ok? Ambiente, por exemplo, de maior claridade, como seria as palmeiras, né? Seria, entre aspas, o tronco das palmeiras, seria o mais adequado, porque teria um pouco mais, principalmente, da luminosidade, né? Um pouco maior, mas é interessante para essas espécies, tá certo? Cuidado, né? Por isso que eu sempre falei para você tentar adaptar ela no vaso junto ao local onde ela vai ser transplantada, porque muitas vezes, tá, o pessoal coloca de uma vez só, tá, no tronco, né, do local onde ela vai, acaba pegando muita insolação e acaba queimando as folhas, tá? Isso é muito comum. E em quarto, né, eu acho importante dizer também, né, essas orquídeas, né, do gênero Phalaenopsis, principalmente os híbridos que o pessoal acaba consumindo, né, elas são muito exigentes em nutrientes. Quando você coloca, tá, num tronco, tá certo, numa palmeira, né, essas orquídeas e você não aduba, elas vão sentir bastante. Eu não estou dizendo que elas vão morrer, né? Não vão morrer, tá? Mas o resultado em termos de floração, número de flores, número de hastes florais, vai ser bem menor, tá? Do que quando é cultivado em ambiente protegido com a adubação praticamente diárias, semanais, mensais. Esse sistema em que você acaba alocando, né, nesse sistema, tá, tradicional, né, debaixo, junto a uma árvore, né, junto aos galhos, tá, numa palmeira, muita gente acaba não fazendo adubação, tá? Então a resposta em termos de floração, tá, é bem inferior, tá? Normalmente você vai consumir um vaso de Phalaenopsis, tá com 8, 10, 12 flores, né? E quando você coloca nesse sistema, a floração é de 3, 4, no máximo 5 flores. Então isso é devido a, digamos assim, a falta nutricional, tá certo? Por quê? Porque são variedades melhoradas que respondem muito à adubação artificial, tá? E nesse sistema em que você praticamente, as pessoas que colocam as orquídeas nas plantas, né? Tá? Elas não fazem adubação, tá? Quando muito, né, lembram alguma vez, tá? E faz adubação. Isso é muito pouco para essas variedades híbridas. Eu estou falando aqui, eu estou dando algumas dicas, né, sobre o resultado, né? Mas você vai conseguir cultivar essas plantas, né? Ou elas vão sozinha, né? Tá? Nesse ambiente, digamos assim, mais natural possível. Bom, eu quis passar aqui algumas dicas, né? Seria interessante que eu fizesse isso, tá? Digamos assim, passo a passo, mas infelizmente eu não estou podendo nem ficar em pé, né? Então, eu peço desculpas, né? Mas em uma oportunidade futura a gente tenta fazer esse sistema, tá certo? E demonstrar também como você poderia manter essa planta um pouco mais, digamos assim, vistosa, mais exótica, mais bonita. Vocês que estão entrando no canal, tá? Gostaram do vídeo? Clique no joinha, compartilhe esse vídeo, tá? E
inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, até mesmo para dar continuidade a esse trabalho, tá certo? Nós estamos já com mais de 900 vídeos, né? Eu vou deixar aqui vários vídeos para vocês assistirem também, tá certo? Assistam e ajude a gente, tá certo? Eu conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas, que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem oportunidade, adquirem esse livro, que ela está na plataforma do Amazon. Bom, como em todos os vídeos, né, a gente dedica o vídeo para uma entidade, né, assistencial. Eu estou dedicando o vídeo de hoje para o lar Amigo de Jesus, tá? Da irmã Amiga Conceição, que acolhe nesse lar crianças em tratamento de câncer, tá? Eles são, vêm crianças do Brasil todo praticamente, né? E é um lar que dá refeições, tá? Moradia, assistência social e tudo, tá? Se vocês puderem doar com qualquer coisa, não precisa ser dinheiro, roupas, alimento não perecível, brinquedos, tudo isso ajuda esse pessoal. Entre em contato e ajude você também. E ajude o nosso trabalho, ok? Não é fácil a gente ficar publicando conteúdos, né? Tá certo? Todas as semanas, ok? Então, se vocês puderem, clique no joinha, tá? Compartilhe o vídeo, tá? Clique no sininho, com isso você vai receber notificações de quando tiver novos vídeos aqui nesse canal, ok? Conto com vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.